Começando a semana, bom dia. Bom dia, vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live sobre o livro de Gênesis, nosso estudo, que já está quase chegando ao fim. Hoje eu termino o capítulo 49, com a morte de Jacó. Bom dia, Laudeci. Bom dia, grande Marcelo, tudo bem? Deixa eu dar uma acenada aqui para o pessoal que está entrando. A gente faz isso no início. Eu já vou deixar o texto. Mariane, Aninha, muito bom. Eu já vou colocar aqui o texto que eu pretendo falar hoje. Vou fixar aqui nos comentários. Lembrando você que porque tava horrível aquele jeito de comentário que ficava na cara da gente, né? Pronto, fixei. Beleza. A Lúcia tá aí. De Paula Gomes, eu acho que é Ana Paula, não sei. Ana Paula tá aqui, Montes. Betânia, Dani, Atelier Salomira, acho que é isso. Deixa eu acenar aqui para o povo. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando, a gente faz esse estudo de Gênesis já há algumas semanas, eu diria que há alguns meses. Cláudio Menezes, Claudinha. Dani, eu estava falando sobre essa atualização agora do Instagram. Os comentários, você vai ver na setinha aí da direita. Você clica e ele diminui a telinha e aparece os comentários, inclusive o meu fixado lá. Beleza? Pronto, vamos começar, né? Hoje eu tive um imprevistozinho agora, comecei um pouquinho atrasado, mas queria ler com você Gênesis 49 a partir do verso 29. É o comentário aí que está fixado no nosso texto. Vamos começar a leitura e depois a gente vai conversar sobre a palavra de Deus. Vamos lá? Diz assim: a seguir Jacó deu-lhes estas instruções. Só para você entender, a seguir o quê? Né? Jacó acabou de abençoar todos os seus 12 filhos. Era e é uma tradição do pai que, ao chegar já no fim da jornada, entendendo que este fim está próximo ou iminente, ele abençoa seus filhos. Ele declara e profere palavras de bênção sobre os seus filhos, a sua descendência. Então Jacó acabou de fazer isso no capítulo 49, longamente, e agora no verso 29, então, tem essa conclusão. Diz que, a seguir, depois desse tempo, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, ou seja, eu estou perto de morrer. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Essa é a cidade de Hebron, atual Israel. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia, uma de suas esposas. Ontem no culto nós falamos sobre Lia e Raquel, as duas esposas do Jacó. A Raquel morreu dando à luz Benjamim, já havia sido sepultada antes. Mas ali, na terra de Hebron, ele sepultou Lia. Verso 32. Tanto o campo como a caverna que nele está foram compradas dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Essa é uma linguagem eufemística, significa Jacó morreu. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus para esse nosso estudo hoje. Deus querido, colocamos nossas vidas, nosso coração diante do Senhor agora, pedindo, ó Deus, para que nesse início da semana a Tua palavra nos visite com poder, Tua palavra venha nos trazer orientação, venha nos trazer um horizonte no qual a gente pode mirar e seguir nessa caminhada, Pai. É o que nós te pedimos e pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um texto que fala sobre a morte do terceiro e último patriarca. A narrativa bíblica do Gênesis nos apresenta esses três patriarcas importantes, Abraão, Isaque e Jacó.
Claro que José e seus irmãos, que encabeçam as 12 tribos de Israel, não deixam de ser também figuras patriarcais. Mas tradicionalmente a Bíblia menciona esses 3 patriarcas que foram os chamados por Deus para dar início a essa grande nação que vai receber o nome deste último patriarca, que é Israel. Jacó teve o nome transformado para Israel, você lembra disso. Aqui fala então da morte de Jacó. Uma semelhança entre a morte de Jacó e os demais patriarcas, Abraão e Isaque, respectivamente seu avô e seu pai, é que todos eles morreram em idade avançada. O Jacó aqui, no texto que lemos, ele está prestes a morrer com 147 anos. É verdade, nessa época o povo ainda vivia muito mais. E essa realidade já nos traz uma compreensão importante sobre a vida de um homem que vive para servir os propósitos de Deus, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas incoerências pessoais, com seus erros e acertos. O personagem Jacó é esse ícone para nós, a gente já falou bastante sobre isso aqui, é esse ícone de humanidade, que tem um propósito muito nobre. Ele vai ser o pai da grande nação de Israel, mas ao mesmo tempo é um sujeito que mete os pés pelas mãos várias vezes, é um sujeito que carrega consigo uma identidade de trapaceiro, até que tem um longo processo de autoconhecimento e transformação para então assumir o propósito que Deus tinha para a sua vida, e é quando o nome dele é transformado de Jacó para Israel. Essa transformação é bastante importante e emblemática. O Jacó é essa pessoa que mesmo diante de tantas incoerências, foi alguém muito usado por Deus. Assim mesmo foi Isaque, pai de Jacó, e acima de tudo Abraão, o grande patriarca, o pioneiro. Eles tiveram, por semelhança, esta longevidade. Ambos viveram mais de 140 anos, todos eles. E isso nos diz o seguinte: quem vive para os propósitos de Deus vive muito. E aí, claro, você vai precisar abstrair comigo e entender que quando eu digo vive muito, não significa necessariamente no aspecto quantitativo de muitos anos, mas certamente no aspecto qualitativo de muita vida abundante e plena. Quem vive para servir os propósitos de Deus, repito, mesmo com as incoerências e limitações que Jacó exemplifica para nós, esta pessoa vai receber este dom de viver muito bem, viver muito plenamente, viver muito consciente do seu propósito e consciente de que no meio das lutas e das dificuldades ela pode descansar e confiar em Deus. É isso que a gente chama hoje de viver muito. Então, uma primeira característica que apresenta-se para nós aqui no pé da morte de Jacó é que ele viveu uma vida longeva, uma vida próspera de anos, e isso é porque ele foi um homem usado para cumprir os propósitos de Deus. O texto continua e diz que ele vai ser sepultado na mesma caverna onde o seu avô e o seu pai, as suas avós, a sua mãe, quem mais? Uma de suas esposas e no futuro até mesmo outros descendentes estariam sepultados na terra de Israel. E esse aspecto final, ele é muito subjetivo, mas eu quero chamar a sua atenção. Termina aqui no verso 33. Depois que ele fala lá da caverna no campo de Macpela, atual cidade de Hebron, lá em Israel, existe um monumento lá, um grande monumento na cidade de Hebron, chamada Caverna dos Patriarcas. É exatamente o lugar onde historicamente se acredita ter sido esse campo de Efron, o Hitita, comprado por Abraão para servir de caverna sepultura, né? Só que Hebron hoje é uma cidade de autoridade palestina, então é muito difícil essas caravanas de cristãos e mesmo judeus irem até lá. Judeu é praticamente impossível. Eu soube que alguns cristãos ainda se aventuram a fazer um passeio turístico por lá, mas eu nunca fui e acho pouco provável que vá. É uma cidade bastante tensa. Enfim, não é esse o nosso ponto. O que eu quero colocar aqui é que o Jacó, no verso 33, o narrador aqui do Gênesis diz assim:
ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, deitou-se, expirou e foi reunido com os seus antepassados, ou seja, ele morreu. Então, quando eu digo que essa segunda característica da morte de Jacó ela é uma experiência subjetiva, é porque é o seguinte, olha, o Jacó sabia que ia morrer e ele deu instruções do que ele queria que fizesse depois que ele morresse. E depois de conseguir passar todas essas instruções, ele morre. Gente, isso daqui para mim é um outro sinal da bênção de Deus sobre esse homem. É a bênção que nos concede a possibilidade de terminar de fazer tudo o que a gente queria fazer antes de então entregar a vida e partir dessa para melhor, como a gente diz, e morrer. É a possibilidade de estar ali no leito de morte dizendo, pronto, fiz o que tinha para ser feito, beijei quem eu tinha que beijar, dei as últimas instruções, agora eu posso ir. Infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes pessoas morrem de maneira trágica e repentina. Às vezes não dá tempo de conversar, ou de falar, ou de se despedir. O Jacó teve tempo para isso tudo, e eu acho que essa é uma grande bênção. E eu falo isso com conhecimento de causa em função da morte do papai. Papai faz 1 ano que morreu, e eu vou contar para vocês agora um pouco do que era talvez um dos maiores medos dele, que tinha um problema cardiorrespiratório em função de um câncer de pulmão. Ele vinha resistindo, a uma vida sem um lado inteiro do pulmão por 15 anos. Ele teve esse câncer há mais de 15 anos atrás. E os médicos disseram, olha, 2 anos de vida no máximo. Papai viveu 15 ou 16 anos, eu não fiz a conta direito aqui. Mas veio com uma vida muito limitada. E em função dessa limitação respiratória, ele teve muitas pneumonias, muitos internamentos no hospital, tanto no Rio de Janeiro como aqui, quando a gente teve que trazê-lo para Fortaleza para ficar mais perto da gente, precisando de cuidados. E eu me recordo de 2 longas internações que o papai fez no Hospital do Coração, lá em Messejana, aqui em Fortaleza. É um hospital público, mas de referência para questões respiratórias e cardíacas. Agora, uma instituição pública. E apesar de termos sido muito bem tratados, e o papai recebeu um tratamento médico primoroso, mas foram dias muito difíceis, de muitas limitações, de muito sofrimento, de muita incerteza se ele sairia dali ou não. Quantas e quantas vezes eu cheguei lá com os médicos dizendo, olha, está muito difícil, vamos crer no milagre. Mas Deus fez esses milagres. Era uma dificuldade para conseguir internar, era uma dificuldade para conseguir um leito, para a gente sair dos corredores de enfermaria e emergência, mas em ambas as vezes deu certo. Agora, foram 2 experiências muito traumáticas, então eu me lembro que o papai, já de volta em casa, ele dizia o seguinte, olha, eu não quero morrer no hospital de Messejana. Se eu ficar muito ruim, não me levem para lá. É como se ele estivesse dizendo assim, no próximo bucho que der aqui, me deixa em casa. Ele tinha medo, legítimo, era um homem que durante minha vida inteira era aquele cara muito intempestivo, às vezes até meio violento assim na forma como ele reagia a algumas situações difíceis, aquele a gente chamava de macho alfa, sabe? Na alcateia dos lobos lá tem o macho alfa, era o papai, dava as ordens, era o cabeça, mesmo doente, muito limitado, ele ainda era apontando o dedo e dando ordem, dizendo como queria as coisas, era o jeitão dele. Então ele dizia, olha, eu não quero ir para lá, só que no leito de morte, vamos dizer, nas últimas semanas, ele não tinha muito o que escolher. E se eu tivesse visto ele dando defeito grande respiratório, o Hospital de Messejana teria sido o primeiro lugar que eu o levaria. Mas no dia que o papai morreu, eu me lembro que eu estava com uma viagem marcada para pregar em um congresso lá em João Pessoa. E eu já estava no aeroporto para embarcar, passei na casa deles de manhã, era uma segunda-feira, acho que segunda-feira. Dei um beijo lá em todo mundo, despedi, ele tinha passado uma noite muito ruim, como tantas outras em que ele tinha dificuldade respiratória e não dormia de noite, e a cuidadora me falou, olha, ele praticamente não dormiu. Aí eu cheguei de manhã, ele estava muito cansado, eu falei, certamente ele vai passar boa parte da manhã agora dormindo. Dei um beijo, me despedi e fui embora. E cheguei no aeroporto, que meu voo era para Recife, um voo da Azul para Recife, tão comum, praticamente a cada meia hora, a cada 1 hora, não sei, saía um trecho muito comum.
E o meu voo atrasado, e atrasou 1 hora, atrasou 1 hora e meia, atrasou 2 horas. Eu falei, rapaz, não é possível, um voo para Recife, esse atraso todo. E o engraçado é que eu estava vendo outros voos para Recife saindo. E eu disse, poxa, eu estou aqui perdendo tempo. Mas finalmente chamaram o meu voo. E quando eu dei o bilhete, fiz o check-in, cheguei na boca do finger para entrar no avião, a cuidadora do papai me liga. E quando eu vejo o nome dela no celular, eu paro, atendo, porque ela já conhece bem como é o esquema. Então, assim, ela só liga quando o bicho tá pegando mesmo. E ela falou, seu Mário, seu Samuel tá realmente passando muito mal. Se eu fosse o senhor, não viajava, porque eu disse para ela que ainda não tinha embarcado. E eu entendi que aquele atraso todo, né, eu não vou dizer que foi Deus segurando o avião, mas ao mesmo tempo vou dizer que foi providência divina. Na mesma hora entrei num táxi, corri para casa, no meio do caminho liguei para um médico, irmão nosso da igreja, chegamos lá, ele já estava lá e o papai já estava deitado no sofá e o médico fazendo aquelas manobras para tentar ressuscitar. Mas não teve jeito. Ali o papai faleceu. E foi aquele dia triste, claro, obviamente a gente chora, a gente, né, se comove, é uma saudade, é uma pena, é tudo misturado. Mas depois parando para pensar, como que meu pai morreu? Pegando na mão da cuidadora do nosso socorro, a quem ele tanto amava, gostava, admirava muito, se sentia muito confortável e confiante com ela, segurando na mão dela. No sofá de casa, que era o lugar da casa onde ele mais ficava, um lugar que lhe era confortável, que lhe era comum, onde ele se sentia no domínio da situação, por assim dizer, com a mamãe dentro do apartamento. E minutos depois, com o filho chegando, eu também tentei empreender ali aquelas manobras de ressuscitá-lo durante quase 20 minutos. Mas não teve jeito. O ponto que eu quero dizer é que eu vejo que isso foi uma bênção de Deus. Bênção de Deus porque o papai ia morrer. É lamentável, mas é uma realidade. A gente só não sabia quando. E pedia que, quando fosse, o como fosse minimamente do jeito que ele esperava, sem aquele desconforto e aquele desespero todo das limitações de um internamento hospitalar. Então, eu olho para trás, gente, e quando eu li esse texto sobre a morte de Jacó, me lembrei disso. Como Deus é bom para com os seus. Como ele pode atrasar um avião ou não, mas ele faz aquilo para dizer o seguinte, mesmo diante da morte, eu estou presente, eu estou contigo. E assim foi a morte de Jacó. Ele falou o que tinha para falar, ele beijou quem tinha que beijar, ele abençoou todos os filhos a quem ele tinha que abençoar, e então, depois de ter falado tudo, ele partiu. Ele viveu 147 anos, então foi uma vida cheia de limitações, de erros e acertos, mas uma vida longeva, uma vida plena, uma vida farta de dias e da bênção de Deus. E depois, um fim de vida pleno, onde a pessoa se despede, onde a pessoa fecha o ciclo, né? Vamos usar essa linguagem. No período da pandemia, muitos casos de pessoas que morreram sem sequer dizer adeus. Foram internadas e de lá não saíram mais. E isso é muito doloroso, isso é muito sofrido, e eu me compadeço das pessoas ao lado de quem eu estive durante esse momento da pandemia para dizer um adeus ali já meio tardio aos entes queridos que partiram. Posso dizer aqui meu amigo e irmão João Paulo, a minha querida irmã Maria Alice, a doutora Luciana. Essas foram pessoas ao lado de quem eu estive na pandemia, despedindo junto com elas de entes queridos que partiram, sem poder dizer adeus. Isso é muito doloroso, isso é muito doído. Então, olhando para esse texto da morte de Jacó, isso me acende essa esperança, me faz lembrar da morte do papai e me faz lembrar de que mesmo neste dia sombrio da morte, Deus está presente. Creia nisso. É um inimigo que a gente tem medo, apesar de já ter sido vencido, mas é um ponto de ruptura que a gente não quer sequer falar sobre, não é verdade? A morte. Mas Deus está conosco mesmo nesses momentos tão difíceis. Queridos, tem uma ovelha minha virtual, ela sempre está aqui conosco, ela mora em Portugal, o nome dela é Adriana. E eu soube hoje que o pai dela faleceu também. Ele já vinha com câncer, eu estava orando por ela,
Ela trabalha com a minha irmã e é uma pessoa muitíssimo querida, muitíssimo amada e que hoje está sofrendo a partida do seu pai. Ela mora em Portugal e, se eu não me engano, o pai dela mora no Rio. Então, possivelmente a Adriana está nesse contexto de uma filha que não pôde se despedir, pelo menos propriamente. E eu queria que a gente encerrasse esse estudo de hoje orando juntos pela vida dela, pela sua família, para que Deus derramasse consolo, conforto sobrenatural na vida da Adriana. Vamos fazer isso juntos, então? E eu termino esse estudo hoje deixando esta palavra de esperança para você, que mesmo diante da morte, Deus nos lembra que ao lado dele, servindo aos seus propósitos, nós podemos crer numa vida longa e plena e farta de dias e de propósitos. Se você crê nisso, diga amém. Feche os seus olhos comigo agora e vamos orar. Santo e querido Deus, nessa hora nós todos nos juntamos aqui na internet. Nós somos 30 pessoas aqui ao vivo, Senhor. Talvez outras estão juntas assistindo dentre essas 30, outras ainda virão ao longo do dia. E juntos nós queremos unir nossos corações em favor da Adriana Leal e da família Leal. Queremos pedir, Senhor, que Tu derrames uma dose extra, sobrenatural, de consolo, de conforto sobre esta família, Senhor. Pela partida deste pai que vai e que eu creio, Senhor, que está junto ao Senhor agora. Que essa verdade possa consolar o coração deles, possa trazer este conforto, possa lhes aumentar a fé e lhes dar a esperança de que o Senhor continua sendo Deus e sempre, sempre bom. Mesmo diante da morte, nós cremos nisso. Nós oramos também por nossas próprias vidas, que em tantos momentos tememos a morte, que é um inimigo limitador da nossa existência, mas é um inimigo já vencido pela vitória da cruz do Calvário, pelo Jesus Cristo ressurreto que voltou dos mortos. Que esta vitória nos devolva esperança, destemor e que possamos continuar caminhando cientes de que, enquanto vivo estamos, ao teu lado temos um propósito e uma vida longa. Que esta vida seja a teu serviço, a serviço do teu propósito maior e que assim a gente caminhe sem medo da morte e ciente de que ainda tem muita vida para viver ao teu lado. Oramos agradecidos, pedindo a tua bênção ao longo desta semana, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em especial a Adriana, se for assistir esse vídeo depois. Deus abençoe sua vida, Adriana, lhe conforte, lhe console, derrame bênção e conforto espiritual sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, um beijo grande para todos. Eu preciso sair agora para fazer uma visita também a uma família que está sofrendo uma enfermidade muito grave. Estaremos juntos lá. Deus abençoe você, uma excelente semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.